Vamos falar a respeito de outro tema. Vamos falar a respeito do caso da vereadora Tatiana Medeiros. Ela foi presa no começo desse mês sob acusação de compra de votos. Tatiana Medeiros está presa no Comando Geral da Polícia Militar. As imagens que você está vendo são da audiência de custódia que aconteceram no comecinho do mês de abril, onde seu caso foi analisado, se foram cumpridas todas as medidas de garantia dos seus direitos no ato da prisão, que aconteceu durante uma operação da Polícia Federal para combater a compra de votos. O crime era um crime eleitoral. E aí a Polícia Federal, durante o processo de investigação, constatou e levantou provas em torno do assunto de que a Tatiana Medeiros tinha uma ligação com facção criminosa. Essas provas foram apresentadas à Justiça, que determinou a prisão cautelar de Tatiana Medeiros, que por ser uma vereadora no mandato, ela teve aproximadamente 2.900 votos, ela foi levada para uma sala do Estado-Maior do Comando Geral da Polícia Militar. É uma sala que tem janelas e grades, mas onde ela permanece sem celular, sem televisão. Está lá presa, de fato, lá no Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí. Aí você vê nas imagens de Tatiana Medeiros, ela que cumpriu aí somente 3 meses do seu mandato, né? Foi empossada, foi diplomada no dia 1º de janeiro, aí as atividades começaram em fevereiro, então ela exerceu ali durante 2 meses aproximadamente, de fato, a condição de vereadora. Porque além da prisão, ela está afastada cautelarmente. E aí gera uma dúvida. Esse afastamento cautelar necessita da convocação do suplente? Tentando responder essa pergunta, o Tássio Cruz conversou hoje com o vereador João Pereira, que confirmou que a Comissão de Ética solicitou à Polícia Federal um inquérito em que aponta a ligação da vereadora com facções criminosas e o envolvimento dela com a ação irregular na compra de votos. E aí vai definir qual é a atuação da Câmara de Vereadores na cidade de Teresina. Vamos ver o que disse. A gente tem que aguardar o processo chegar na casa. O presidente deu uma coletiva na semana passada dizendo qual é o rito que ia ser seguido. A comissão de ética foi instaurada aqui na casa, lembrando que é uma comissão de ética de todos os processos que a hora venha surgir. Não é uma comissão apenas de um processo específico. Todas as comissões montadas, comissão de ética montada, agora vamos aguardar o desenrolar, os procedimentos processuais, conforme a lei. Eu acredito nos poderes, eu sempre tenho dito isso. E essa casa, quando chegar aqui, no momento oportuno, o processo, eu não tenho dúvida nenhuma que todo vereador terá a liberdade de fazer sua respectiva votação conforme os processos, conforme a sua consciência. Todos os gestos da Câmara de Vereadores de Teresina apontam para a direção de um comedimento, uma prudência em relação ao caso da vereadora Tatiana Medeiros. Reunir as provas é um elemento, lembrando que a Câmara pode abrir um procedimento a qualquer tempo, na medida em que avaliar que ela cometeu algum tipo de ato que contraria o estatuto da casa, ou qualquer coisa do tipo. Porém, o que aconteceu até aqui, por determinação da Justiça, foi um afastamento dela do mandato e não uma perda do mandato. É isso mesmo, João. O senhor conversava hoje nos bastidores com alguns parlamentares e alegava justamente isso. Quem afastou a vereadora não foi a Câmara, foi a Justiça. Por isso, a Câmara aguarda o posicionamento e os desenvolvimentos da ação na Justiça. E um parlamentar, inclusive da Comissão de Ética, me disse algo interessante, João. Ele dizia, a Câmara, eventualmente, ela abre um processo de cassação. Esse processo de cassação, ele vai seguir todo o rito legal de um processo como ela está sendo processada na esfera jurídica. Você precisa colher provas, apresentar uma denúncia, analisar essa denúncia, a defesa se pronunciar, para só depois a Câmara se posicionar. E esse parlamentar fazia para mim um paralelo com o caso do Brazão, lá do Rio de Janeiro, que é acusado de ser o mandante da morte de Marielle Franco. Até hoje ele não foi cassado pela Câmara, isso já há mais de um ano em que o processo ocorre. Então, é preciso a gente entender também que os vereadores, além, claro, dessa prudência, eles analisam a questão jurídica também, né? A questão legal da Câmara. Outro elemento, foi ratificado por esses vereadores que o prazo de 60 dias será respeitado sim ou sim. Só a partir do dia 3 de junho
que é quando completa-se o prazo de 60 dias de afastamento da vereadora. Ela foi afastada dia 3 de abril, dia 3 de junho completa-se 60 dias. A partir daí, pode-se analisar a convocação do suplente Leônida Júnior. Até então, 60 dias será respeitado, que é o que, pelo entendimento da Procuradoria da Casa, é o prazo legal para que a vereadora esteja afastada sem que o suplente seja convocado. De repente, se a Justiça... Não, em outras palavras, se a Justiça entender, então, Tassi, que ela vai ter direito à liberdade e vai ter derrubado essa medida cautelar de afastamento dela do mandato, Isso. ela volta para a Câmara. São duas, como você disse, são duas cautelares diferentes. Uma é a cautelar da prisão, que é a cautelar extrema, e a outra é a cautelar da... Ela pode, por exemplo, ter a cautelar de prisão revertida e voltar para, por exemplo, uma prisão domiciliar, mas sem a cautelar de acesso à Câmara ou acesso às dependências. Tudo isso vai ser analisado dentro do processo, mas até o momento as duas estão mantidas. Após os 60 dias, aí sim podemos ter esse posicionamento do suplente ser convocado para o Legislativo. Bom, e aí, independente da situação, se eventualmente ela voltar para a Câmara de Vereadores, a Câmara pode abrir o procedimento com as provas que foram requisitadas aí pelo vereador João Pereira. O fato é que, repito, existe uma sensação de compasso de espera, de prudência na Câmara em torno do caso Tatiana Medeiros. Isso, Gelson. A Câmara, nesse momento, fica à margem de qualquer decisão. Ela acompanha de forma muito cautelosa, muito distante de qualquer ação mais afirmativa, digamos assim, e espera justamente esse decorrer da justiça, essa manifestação de um poder superior, que, no caso, é como a vereadora Tatiana Medeiros vai ser implicada de forma legal. Então, a partir de agora, é esperar, já que não existe outra definição a ser tomada, a não ser esse acompanhamento paralelo da Comissão de Ética pelos vereadores, de dar uma olhada mais uma vez no inquérito, de saber quais são os próximos prazos e as próximas intimações que serão realizadas em relação a Tatiana Medeiros e aos demais envolvidos. E, como o Tarso falou, é esperar qualquer posicionamento e depois dos 60 dias ver se o suplente vai ser convocado ou não.